Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedecerá à ordem de gravação. Hoje a gente recebe o candidato do PCdoB, Tiago Andrade. Tudo bem, Tiago? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, agradecer à TVB pela chance de poder conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. Isso aí, vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, mobilidade urbana. A gente sabe que Santos tem hoje um transporte de qualidade, mas a passagem ela não é nada barata. O senhor pretende trabalhar para mudar isso? Como é que avalia a mobilidade na cidade de Santos? Acho que antes da gente falar da mobilidade, é importante a gente falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Santos é uma cidade ainda muito cara e muito desigual para a maioria. E a gente precisa ter determinação, governar com determinação para enfrentar alguns gargalos importantes na cidade. Entre eles, e talvez o principal, a questão da desigualdade social. A desigualdade ela tem reflexos em todas permeia toda o governo da cidade, né? E o transporte, você disse aqui que o transporte é um transporte de qualidade, com a passagem cara. O transporte de Santos ainda não tem essa qualidade toda. Eu sou usuário do transporte público na cidade de Santos e a impressão que eu tenho é que o transporte deixa muito a desejar. O transporte público na cidade de Santos, ele sofre muito ainda com questões elementares. Então, o transporte, além de caro, o tempo de espera é muito longo, a qualidade das viagens não é razoável. Então, se tem um ônibus com infiltração, chove muito dentro dos ônibus, tem relatos aí de barata, de ônibus sujo. Então, é um transporte ainda muito deficitário, principalmente no que diz respeito à qualidade de quem usa o transporte. Então, além da passagem muito cara, uma passagem fora do padrão, o preço da passagem do metrô de São Paulo. Sim. Passagem caríssima e que, na minha opinião, na nossa opinião, na opinião de quem formulou conosco o nosso programa de governo, está muito aquém, deixa muito a desejar no transporte público na cidade de Santos. Ele é um pouco reflexo daquilo que é prioridade no governo. Quem usa transporte público são os que mais precisam, quem usa transporte público são os mais pobres. E se a gente for fazer uma pesquisa, conversar um pouquinho com a nossa gente, se a prefeitura fosse mais próxima da nossa população, saberia que, além de cara, a passagem, o transporte ainda deixa muito a desejar na cidade de Santos. O senhor acha que é um transporte ineficiente? Eu acho que é ineficiente, porque ele não atende a necessidade da população. O deslocamento da população em Santos é muito sofrido, é muito doído. O nosso ponto de ônibus, muitas vezes, não é um abrigo. A pessoa passa, às vezes, 30 minutos, 25 minutos num ponto de ônibus, embaixo de sol, de chuva. E quando entra no transporte, o transporte público em Santos, a gente não tem corredor de ônibus em Santos. O ônibus fica parado no trânsito muitas vezes, a pessoa se atrasa para os seus compromissos. Então, a gente precisa reorganizar o transporte público na cidade de Santos, repensar o transporte público na cidade de Santos. Fala um pouquinho sobre a entrada de Santos e os alagamentos. A gente acabou de ganhar, né, uma nova entrada de Santos, mas apesar de toda essa obra, um problema antigo deve persistir, né, candidato, que são os alagamentos na zona noroeste. Quais são os seus planos, então, para tentar resolver essa situação de uma vez por todas, já que a gente está falando de uma área abaixo do nível do mar, né? Sim. A entrada da cidade foi um desejo dos santistas ter uma obra que ajudasse a desafogar o trânsito na entrada da cidade de Santos. Muitos turistas visitam a cidade de Santos. A entrada da cidade, de fato, era feia, né? Chegava em Santos, não era muito atrativo, não corresponde à beleza da nossa cidade, mas ela não pode ser só um cartão postal, ela precisa resolver problemas estruturais. Nós temos uma trajetória, assim, de viver os problemas da cidade. Então, eu cresci na Zona Noroeste, cresci ali no Rádio Clube, minha avó mora lá até hoje ela sofre com os problemas de alagamento. Nessa campanha, a gente tem tentado fazer o seguinte: conversar com as pessoas, olhando no olho, enfrentar os problemas estruturais da cidade com mais coragem, com mais seriedade, com mais determinação. Enfrentar os problemas não de ouvir dizer, os problemas de viver os problemas efetivamente da cidade. Então, enfrentar o problema das enchentes na Zona Noroeste precisa ser uma prioridade. Então, a obra é muito importante para a questão da fluidez do trânsito na entrada da cidade, mas, de certa forma, o problema da drenagem daquela região, que alaga ainda muito até hoje, não foi enfrentado com a determinação necessária. Diz que é uma parte da obra que, por conta do governo federal não ter cumprido com a sua parte de pagamento, não foi feita. No nosso governo, a ideia é inverter a prioridade.
mais importante do que a fluidez do trânsito na entrada da cidade é solucionar um problema histórico dos alagamentos, das enchentes, que tanto prejudicam quem mora ali. Além disso, a população do Jardim São Manuel foi duramente impactada com a obra da entrada da cidade, ficou isolada. Então tem uma série de problemas ali com quem vive naquela região, que de certa forma faltou um olhar mais sensível na execução do projeto, na concepção e na execução do projeto. Do orçamento anual, quanto o senhor pretende, então, investir na Zona Noroeste? A peça orçamentária que foi entregue à Câmara esse ano é de 3,3 bilhões. A gente precisa realizar um estudo mais aprofundado da situação fiscal, da situação da finança pública na cidade de Santos, para poder verificar quanto precisa ser investido nas áreas essenciais da cidade. A Zona Noroeste é uma região muito carente, uma região que, além do problema das enchentes, dos alagamentos, que já se tornou um problema histórico da nossa cidade, tem outras questões que envolvem a Zona Noroeste. A Zona Noroeste não tem um cartório, a Zona Noroeste não tem uma agência bancária, a Zona Noroeste não tem uma escola técnica. Então, o nosso compromisso é de olhar para a Zona Noroeste e pensar a Zona Noroeste de forma estrutural. Pensar como resolver com política pública os grandes gargalos da Zona Noroeste. E todo o investimento que for necessário para poder potencializar o desenvolvimento econômico dessa região tão importante da cidade vai ser objeto de prioridade se o santista e a santista der a oportunidade da gente governar a cidade. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o ND Especial Eleições 2020. Não sai daí, eu volto em um minutinho. O ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PCdoB, Thiago Andrade. Thiago, gostaria de começar esse bloco a gente falando sobre um assunto muito importante, que é a questão da saúde, né? Um assunto primordial nesses últimos tempos, aliás, tem definido muitas coisas a saúde, né? Como é que você acredita que a pandemia possa impactar o primeiro ano de governo de quem for eleito prefeito de Santos? Acho que o tema da saúde nos últimos 6 meses ganhou máxima relevância, né? A gente está aqui nesse debate agora, conversando um pouco sobre a nossa cidade, mas o mundo vive uma situação muito complicada, uma situação de pandemia, que mudou, de certa forma, o paradigma do trabalho, da convivência, da nossa relação diária, alterou profundamente a nossa rotina. E o impacto disso na gestão pública é bastante profundo também. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal de Santos tomaram algumas medidas importantes que vão ter certamente impactos não só no próximo ano, no primeiro ano de governo, mas vão ter impactos para os próximos 10, 20 anos na cidade de Santos. O governo de Santos, por exemplo, teve que contingenciar um dinheiro do IPREV, da aposentadoria do servidor público, para poder usar no combate à pandemia. A gente tem a impressão de que o governo municipal atuou de forma equilibrada em relação à pandemia. Atuou de forma serena, não desprezou a potência Sim. e o perigo do vírus, isso é muito importante. O Brasil vive uma situação muito difícil, uma situação em que a saúde pública foi politizada. Um remédio acabou virando objeto de agitação, de propaganda política de alguns setores da sociedade brasileira. De troca de ministro, De troca de ministro, exatamente. Então a gente precisa de seriedade para enfrentar as questões relacionadas à saúde pública. Santos é uma cidade pioneira em relação à saúde. Santos é pioneira na criação das policlínicas. Isso é uma atenção que a gente vai ter muito especial. Teve no nosso plano de governo e terá no nosso governo em relação ao primeiro atendimento, à saúde da família, para desafogar o sistema de saúde na cidade de Santos. E a gente precisa agora, nesse processo eleitoral, um processo muito rico. A cidade de Santos quer o debate. Por mais que o Brasil esteja muito polarizado, são 16 candidatos à Prefeitura de Santos. E o tema da saúde precisa ser um tema tratado com responsabilidade, com seriedade. Santos tem 32 policlínicas, tem 3 unidades de pronto atendimento, que são geridas por organizações sociais, e o atendimento para a população, para quem usa o serviço público, assim como o serviço do transporte público, eu também sou usuário do SUS. E eu valorizo muito o SUS. O SUS foi, durante muitos anos, tido como o principal vilão da saúde pública no Brasil. Agora você imagina, Roberta, se não tivéssemos o SUS durante essa pandemia. Então, valorizar o SUS, valorizar o profissional da saúde, dar incremento tecnológico para agendamento de exame, para o primeiro atendimento da nossa população, precisa ser objeto de discussão durante as eleições,
para que se torne prática de governo. Então, a nossa prioridade na área da saúde é uma área muito sensível, que não pode ser objeto de politização, de partidarização, para ser objeto de sensibilidade, de decisão política, de cuidar, primeiro também, de quem mais precisa da saúde em Santos. O impacto vai ser grande para os próximos anos, não só para o primeiro ano de governo, mas para os próximos 10 anos. Nós vamos ter que saber lidar com esse novo normal, que aos poucos vai chegando na nossa vida. Quem assumir a prefeitura na cidade que for aqui da nossa região vai ter um belo desafio, né? Eu acho que vai ser realmente um herói se conseguir passar por tudo isso. Outro aspecto, candidato, que eu gostaria de abordar é a questão da educação. A gente teve prejuízos incalculáveis nesse ano de 2020 por conta da pandemia, né? E grande parte dos alunos não conseguiu ter acesso ao conteúdo didático e foi colocado na prefeitura a responsabilidade disso. Como é que o senhor pensa, se eleito, o ano de 2021? A gente pode pensar 2 anos em um? Dá para recuperar tudo isso que foi perdido esse ano? Só que eu tenho uma trajetória, teve a oportunidade de contar aqui, eu tenho uma trajetória de militância política, de vivência política, desde os 11 anos de idade, muito vinculada à pauta da educação. Eu organizei muita passeata, muita luta por direitos aí da minha geração que acabaram virando conquistas importantes, como o ProUni, o Reúne, o FIES. Então, uma pauta muito cara para o meu partido e para mim especialmente. Nós estamos vivendo também na educação um gargalo importante. Tem uma geração comprometida, com a possibilidade de estudar comprometida durante a pandemia. Nada substitui o trabalho do professor, nada substitui a sala de aula. Então, hoje também aventa-se a possibilidade de substituir o professor, a aula presencial, por aula online. O problema é o seguinte, também na educação a desigualdade foi revelada de forma muito brutal. Mais da metade da população brasileira não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular de qualidade para poder receber o conteúdo adequado. Então a gente tem uma distorção importante em quem tem condição de receber um conteúdo adequado e aqueles que não têm acesso ao celular, à internet. Você imagina, numa situação como a nossa, a escola muitas vezes é o lugar onde a criança recebe a única alimentação do dia. Então, recuperar o ano letivo é muito mais do que recuperar o ano letivo, é muito mais do que recuperar a aprendizagem do currículo que foi perdido esse ano. Isso é importante, precisa ter um projeto focado para que o ano que vem a gente consiga recuperar conteúdos, garantir que o currículo perdido nesse ano seja reposto no ano que vem, mas sobretudo é importante a gente reforçar que o ambiente escolar, o professor precisa ser valorizado. Ninguém está falando isso, mas nessa pandemia os professores estão trabalhando dobrado, porque estão tendo que se adaptar às aulas online, estão tendo que responder aos alunos individualmente, muitas vezes, pelo WhatsApp, pelos aplicativos. Então, os nossos professores precisam ser muito valorizados. E a escola precisa ser objeto também de muita seriedade. Muito se fala que a escola é um ambiente de doutrinação, e esqueceu de que a escola é o lugar de convívio, a escola precisa ser o lugar da liberdade, precisa ser o lugar do debate franco, do debate aberto, do aprendizado. Então, nós temos diante da gente também, além de recuperar o ano letivo, de dar condições para a recuperação do currículo, que o processo de ensino-aprendizagem seja retomado o ano que vem presencialmente, mas, sobretudo, é importante que a gente aproveite esse momento para valorizar a professora, valorizar o professor e valorizar o ambiente escolar. Okay. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato do PCdoB, Thiago Andrade. Um minutinho, eu volto já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PCdoB, Thiago Andrade. Thiago, a gente vai começar esse bloco agora falando sobre emprego e renda. Como é que o senhor pensa em atrair empresas de grande porte aqui para a cidade? A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Muita gente desempregada. O que pensar em emprego e renda? No nosso plano de governo, a prioridade é a geração do desenvolvimento econômico e social da cidade de Santos. Gerar emprego e renda precisa ser uma prioridade do governo municipal. A gente sabe que a hora geral é uma hora difícil para gerar emprego, para gerar renda. Nesse momento de pandemia, o governo municipal precisa criar condições para a política social ser realizada, para que ninguém passe necessidade, para que ninguém passe fome,
mas é preciso pensar a cidade de forma estratégica. É preciso pensar a cidade de Santos para daqui 30, 40 anos, para as próximas gerações. Isso tem muito a ver com a capacidade de gerar emprego de qualidade aqui na cidade de Santos. A minha geração, Roberta, está de certa forma condenada a ser Uber ou entregador de aplicativo. E a gente está tentando levar uma mensagem nessa caminhada durante o processo eleitoral de que Santos tem muita potencialidade. A gente está de frente para uma das maiores bacias de petróleo do mundo, a gente está do lado do maior porto da América Latina, 40% da riqueza do Brasil passa por Santos e vai embora. É preciso criar na região retroportuária, na região do centro de Santos, empresas leves que consigam gerar valor agregado aos produtos que a gente exporta. A gente tem usado muito uma analogia que é importante, que é o seguinte: Santos tem 2 moinhos de trigo e não tem uma fábrica de pão e uma fábrica de macarrão. E fábrica gera emprego de qualidade. Porque para além de gerar emprego e renda, precisa gerar emprego de qualidade. A gente não pode estar na perspectiva de gerar empregos sem direitos, empregos precarizados. Então, pensar de forma estrutural também a questão do emprego e da renda com a atração de novos investimentos. Santos tem condição de atrair concorrência. Eu sou de um partido de esquerda, de um partido muito tradicional, mas a cidade de Santos precisa de um choque de concorrência. Atrair novos atores de mercado, novos agentes de mercado para dinamizar a economia local. Valorizar o comércio local, valorizar as nossas empresas locais, pensar a política de isenção para quem gera emprego e para quem gera renda, mas atrair novos investidores nacionais e internacionais para dinamizar a nossa economia. Nós temos um patrimônio imenso, que é aquela região do porto, do retroporto, que pode oferecer muita possibilidade de geração de emprego de qualidade, emprego com direitos garantidos. Então, o centro do nosso programa é exatamente a atração de investimentos ligados à relação porto-cidade, que é uma relação que precisa ser politicamente equacionada e melhor explorada por quem governa a cidade de Santos. A gente já vai falar depois um pouquinho sobre o Porto, só gostaria de falar sobre um ponto que o senhor tocou agora, que foi a questão da assistência social. A cidade vai ter que ter esse auxílio agora na assistência social por conta da pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo. Como equilibrar e diferenciar o assistencialismo da assistência social necessária nesse momento? São 2 coisas distintas, né? A gente precisa de política social focada para poder resolver as nossas urgências e as nossas emergências. A política de assistência social de Santos também é pioneira. Santos teve um crescimento nos últimos anos de pessoas em situação de rua. Então, a assistência para o trabalho de assistência social para essas pessoas em situação de rua, de reinserção na sociedade, precisa ser reforçado com valorização dos profissionais da assistência social. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos precisa ter um reforço e um incremento no seu orçamento para que os profissionais possam ser mais valorizados e oferecer novos programas de assistência social. Agora, política social, que é o que se convencionou chamar de assistencialismo, a gente precisa enfrentar definitivamente, porque tem muito santista passando fome, tem muito santista vivendo em situação sem a básica condição sanitária. Na cidade de Santos, tem se falado pouco disso, mas no começo do ano morreu gente na cidade de Santos com deslizamento das nossas áreas de risco. Então precisa ter política social focada com regularização fundiária, com política de habitação. A política social ela precisa ser interligada com as mais diversas secretarias da cidade, para poder gerar emprego, reinserir as pessoas, as pessoas em situação de rua que estão vivendo sofrimento, dificuldade, reinserir no mercado de trabalho. Então tem uma série de questões ligadas às políticas sociais que precisam ser também objeto de muita seriedade do governo municipal. Resolver as urgências, resolver as emergências com políticas sociais e resolver o nosso futuro com um projeto claro de desenvolvimento econômico para a cidade. Ok. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer. O país vive um momento difícil, um momento delicado, muita gente doente. São 140 mil brasileiros, quase 150 mil brasileiros mortos nessa pandemia, quase 5 milhões de brasileiros adoecidos nesse processo de pandemia no Brasil. É preciso ter um olhar especial para quem mais precisa. A nossa campanha é uma campanha, tem sido uma campanha até aqui
para conversar com gente comum, para ouvir as pessoas, para poder propor um projeto de cidade mais justo, menos desigual, com seriedade, com equilíbrio. A gente acredita muito que política não é fla-flu. A cidade de Santos é uma cidade de profunda tradição democrática. O santista acredita na democracia, o santista tem valores elevados e a gente tem um compromisso com esses valores. Os valores da solidariedade, do equilíbrio na política e da vontade de fazer diferente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, candidato. Sucesso aí nessa empreitada. Obrigado. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.